tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andreina Poçan e no programa de hoje vamos debater sobre criadores de conteúdo. O tema da conversa de hoje é o impacto dos influencers na vida de crianças e jovens. E para essa discussão, temos 4 convidados presentes. Júlia Xavier, Luiz Gustavo e Natiele Pizzuti, que são estudantes de jornalismo aqui da UFSM, e Helena Bayerli, que é estudante do primeiro ano do ensino médio do Colégio Riachuelo. Digital influencer produz conteúdo na internet e, a partir do seu comportamento, influencia seus seguidores. A TIC Kids Online Brasil indica que 93% dos brasileiros com idade entre 9 e 17 anos são usuários da internet, que corresponde a 22,3 milhões de crianças e adolescentes conectados. Por isso, em diversos lares e escola, existe uma preocupação constante: o impacto das redes sociais e dos influenciadores na vida de jovens e crianças. Existem muitos criadores de conteúdo que podem ter relevância positiva no desenvolvimento pleno dos jovens. Porém, o cuidado e a atenção sempre são bons conselhos. Agora que você já sabe melhor sobre o tema, acompanhe a reportagem de Nicole Peste, que mostra qual é a opinião dos jovens e adultos sobre o impacto dos influencers na vida e da sociedade. Com tantas personalidades influentes disponíveis, ainda se busca compreender qual o impacto elas causam na vida diária das pessoas que estão conectadas nas redes sociais. Viemos até o campus da UFSM para descobrir de que forma esses criadores de conteúdo digital impactam na vida dos estudantes. Então, eu acho que o influenciador que me influenciou de alguma forma foi o Thiago Santinelli. Ele faz um humor, assim, e fala um pouco de política também. Eu percebi que muitas questões relacionadas, por exemplo, à esquerda, muitas vezes acabam sendo ligadas mais a uma questão paz e amor, digamos assim. E ele traz mais um ideal revolucionário. Mais geralmente é numa linha mais sobre economia, política e também de maquiagem também. Eu acho muito legal essas influenciadoras. Apesar de eu não saber maquiar, não entender nada de maquiagem. E cozinha, culinária, enfim. Eu acompanho alguns Instagrams de maternidade e eles moldaram assim a minha visão e mudaram também a minha visão de maternidade, que eu tinha alguns pensamentos antes e hoje em dia eu tenho outros. Quando eu era mais jovem, assim, eu acompanhava bastante canais do YouTube sobre jogos e alguns sobre comentários, sabe, sobre coisas, e isso na época eu lembro que alguns deles parecia que eu absorvia a personalidade do criador, sabe, e acabava me afastando de mim mesmo, então. A realidade é que os influenciadores fazem parte permanente do dia a dia dos brasileiros. Segundo o estudo publicado pela Cadastra, 40% dos brasileiros já compraram ou consumiram produtos por indicação desses influenciadores digitais. Obrigada, Nicole. Agora, vamos dar início à nossa conversa. Os influenciadores digitais vendem uma realidade paralela e sabemos que nem sempre tudo que é postado corresponde com a realidade. Sendo assim, de que forma essa profissão pode interferir na vida de crianças e jovens? Podemos começar por você, Júlia. Consomem o que elas acabam tendo, assim, no celular delas. Então elas não têm muito senso crítico para saber o que elas estão consumindo e o que essa coisa que elas estão consumindo vai refletir na realidade delas. Então muitos influenciadores, blogueiras e tudo mais, eles postam coisas que não são realidade e a criança vai ter como realidade porque ela não sabe ter senso crítico de avaliar que é mentira ou não. Assim, muito tempo atrás era moda, né, no YouTube fazer aqueles vídeos de pegadinha e tudo mais, ou até vídeo de não sei, um exemplo besta, mas vídeo de espírito, e a criança vai ver e ela vai realmente acreditar que, tipo, tem espíritos no vídeo, sendo que se você tiver um pensamento crítico, você vai ver que é montagem, você vai ver que é coisa de edição e tudo mais, e a criança acaba que, não sei, se perde numa realidade que não é verdade. É isso. Gustavo, gostaria de comentar alguma coisa? Realmente é preciso que se tenha esse controle, né? Até que ponto crianças e adolescentes estão preparadas para consumir conteúdos que são aptos ou não, né, que estão de acordo com a idade delas. E fica também o questionamento, né, a quem cabe fiscalizar isso? Será que o YouTube não deveria, por exemplo, o YouTube, o Instagram, né, enfim, as mídias sociais não deveriam ter um certo filtro, né? Fica o questionamento aí para se pensar nisso. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa?
essa questão da responsabilidade também, de quem é essa responsabilidade de cuidar, deveria ser dos canais em si, como do YouTube e outros meios que acessam, porque tem muitas pessoas que colocam essa responsabilidade nos pais, sendo que esse meio tem muito a ver com a questão financeira, que muitas vezes os pais colocam as crianças naquele meio de comunicação, seja televisão, celular, para ocupar, porque não tem condição, muitas vezes, de ter uma babá, de botar aquela criança numa escola particular, numa creche, alguma coisa desse gênero. Então, os pais não têm nem tempo sequer para escolher o que aquelas crianças estão assistindo, entendeu? Então, fica difícil. A criança não tem o senso crítico, o pai não tem o tempo de ter o senso crítico, de cuidar o que aquela criança está assistindo. Então, os canais não deveriam também cobrar isso, como o YouTube. O YouTube Kids é pago, entendeu? E muitas pessoas não têm a condição de pagar o YouTube Kids, que é selecionado conteúdo só para aquele público, entendeu? Mas é pago, então ele não é acessível. Acessível para quem, sendo que não é livre, né? Então, é muito essa questão de quem seria essa responsabilidade, quem teria que cuidar disso. Acho que é uma Helena, questão gostaria nesse de fazer sentido. algum complemento? Eu gostaria de também apontar, como ela disse, que muitas vezes as próprias plataformas, elas não têm não mostram, não fazem a assessoria como deveria. Porque, por exemplo, o Twitter, quando houve toda aquela história de massacre, em que várias pessoas acabaram, escrevendo coisas, influenciando e assustando diversas pessoas, Eu lembro que na minha escola lá tinha diversas pessoas do 9º ano e 8º, assim, que os professores tinham comentado que estavam extremamente assustados, e o Twitter não teve nenhuma responsabilidade. Ele não fez nada, ele não falou, ele excluiu as contas mais que estavam falando coisas absurdas, mas eles não foram atrás do grande problema, não foram atrás das contas, porque essas pessoas acabaram criando outras contas, e até hoje, se você entra e pesquisa as coisas sobre o assunto, tu vai achar muita gente repercutindo essas fake news, principalmente do dia 22, que ia ter. Então, eu acho que tem que ter um maior cuidado dessas plataformas. Bom, o diálogo está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo e não saia daí. Já retornamos com o debate sobre o impacto dos influencers na vida de crianças e jovens. Voltamos com o programa. Lembrando que o tema do debate de hoje é o impacto dos influencers na vida de jovens e crianças. E contamos com a presença de 4 convidados: Júlia Xavier, Luiz Gustavo, Natiele Pizzuti e Helena Baierli. Nas redes sociais, a gente pode encontrar influencers de todo tipo de conteúdo. E o muito comum é em relação à moda e ao emagrecimento. Como vocês enxergam essa influência em relação à rotina desses jovens e dessas crianças? Luiz Gustavo, por favor. Eu acho que esses influencers, né, falando de moda, enfim, emagrecimento, vendem um paralelo, né, uma distorção da realidade. Isso é ruim. Isso é ruim. Crianças, adolescentes tendo problemas com seus corpos, eu acho que cria um padrão que não existe hoje na sociedade, um padrão que existe, né, nas redes sociais e é transportado hoje para a sociedade e reflete uma realidade que realmente não existe. Eu acho que isso é bem problemático e precisa ser repensado. Michele? Eu acho que também tem a questão de o que é verdade e o que não é. Digamos que a Anitta, né, o maior exemplo dessa questão de emagrecimento, cirurgias plásticas, ela, em todo o programa que ela participa, ela deixa claro que ela tem milhares de reais, de dólares no corpo dela, que ela é muito montada, isso é a realidade que ela coloca para as pessoas, que a magreza dela não é de nascença, não é academia, não é dieta. Daí temos outro exemplo, que é a Boca Rosa, que é a Bianca Andrade, que quando ela fez lipo, ela mexeu em todo o corpo dela, ela apareceu nas redes sociais magra do nada e mentindo para os seguidores dela, para as pessoas que eram fãs dela, que ela tinha emagrecido somente consumindo produtos naturais. Então, acho que essa questão é a maior, porque as pessoas querem se basear. Eu também quero consumir produtos naturais e ficar desse jeito. E é impossível, porque ela está mentindo. Aquilo não foram produtos naturais, aquilo foram milhares de dólares, muitas cirurgias. Então, acho que essa questão, sabe, a importância deles, de quem está influenciando, de passar a verdade. O que é verdade e o que não é. Eu gastei muito dinheiro em mim, eu vou repassar para isso. As pessoas têm que saber que eu não tenho dinheiro para ter isso, então não vai se tornar realidade para mim.
mas se um dia eu tiver, de repente, mas é muito pior tu olhar para aquilo e pensar, eu queria comer produtinhos naturais e ficar daquele jeito. E vai ser impossível, inalcançável, entendeu? Então, eu acho que é essa questão, trabalhar com a realidade, que é a responsabilidade que eles têm que ter, né? Com o público gigante que eles têm, que acessam eles, que são 2 influencers gigantescas, essas 2 que eu citei. Então, acho que é muito importante essa responsabilidade que eles têm no conteúdo que eles repassam pro público deles. Júlia, tu estava concordando, quer fazer mais algum comentário? Eu posso ser. Eu acho também essa questão de cirurgia, essas influenciadoras, elas têm uma recuperação muito boa, geralmente, da cirurgia. Então, elas vendem as cirurgias que falam, né, sobre a cirurgia, como se fosse uma coisa super de boa, de fazer, eu fiz uma redução de estômago, eu tirei pele da minha barriga, e botei em outro lugar, eu tirei gordura da minha barriga e fiz enxerto, entendeu? E a gente vê elas ali super bem, super de boa e acha que é uma cirurgia que você faz, assim, 5 minutos. Sendo que a cirurgia é super invasiva, tem, assim, agora que virou uma coisa super popular, tem diversas pessoas morrendo por fazer essas cirurgias e aí a pessoa, assim, os médicos até põem assim, mas é porque a pessoa não fez a pesquisa dela, sendo que a pessoa consome um conteúdo onde uma pessoa faz uma bariátrica e em 1 mês ela está bem. Sendo que a realidade da cirurgia é uma recuperação longa, de meses, que nem tem o resultado que as blogueiras têm, porque aí elas já fazem a bariátrica, já fazem outra cirurgia, já fazem, sei lá, lipo no braço, essas coisas. E seguindo, desculpa, Júlia, te interromper, mas seguindo nessa mesma linha de raciocínio, na internet você encontra todo tipo de conteúdo, bom e ruim. Enquanto podemos descobrir curiosidades, também nos deparamos com desafios prejudiciais à saúde, como comer canela pura ou ficar sem respirar pelo maior tempo possível. Que medidas podem ser tomadas para que esse tipo de conteúdo não seja repercutido, Helena? Bom, eu acho que deveria primeiramente ter maior visão das redes sociais, da própria plataforma, que deveriam ver esse conteúdo, deveriam buscar ter mais conhecimento sobre o que os próprios criadores de conteúdo estão propagando. E que eu acho que tem muita pouca responsabilidade e quando muitas vezes perguntado para essas plataformas, eles vêm dizendo que é liberdade de expressão e que não vão retirar ou coisas do tipo, o que a gente sabe que liberdade de expressão é vista até um certo ponto. Quando faz mal para outras pessoas, quando já vira discurso de ódio, já não chega a ser mais liberdade de expressão. Luiz Gustavo, tu gostaria de comentar alguma coisa? Sim, eu concordo com o ponto da colega e acho que é preciso penalizar quando se tem desinformação, né? Existe liberdade de expressão até que ponto. E outra medida que eu acho que deveria ser educação midiática. Hoje acho que é necessário que se ensine crianças, adolescentes, adultos, né, todo mundo que está na internet hoje, a entender que tipo de conteúdo está sendo consumido, o que esse conteúdo representa, ter um senso crítico, como já foi falado aqui antes, e acho que passa por aí. Então são 2 pontos, né? Primeira coisa, a penalização da desinformação, das fake news, né, do discurso de ódio, e depois a educação midiática também, para as pessoas entenderem o que elas estão consumindo, quais são os perigos que isso pode levar, ou quais são os benefícios também, enfim. Agora, para dinamizar ainda mais a nossa conversa, vamos chamar a plateia. Temos alguma pergunta já? Boa tarde, como é o seu nome? Boa tarde, eu sou a Letícia Weber. Boa tarde, Letícia. Também estudo no Riachuelo e a minha pergunta é como os influenciadores eles auxiliam na mudança do padrão de consumo da sociedade? Muito boa pergunta. Podemos começar por você, Júlia, já que você está com o microfone. Eu acho que os influenciadores, eles influenciam no padrão de consumo da sociedade porque eles ditam o que as pessoas querem e o que as pessoas não querem. Mesmo que você não queira, você vai ver blogueiras usando tanto uma coisa que você vai ficar com aquilo ali na sua cabeça, assim, e você vai querer ter para você. Porque você vai ficar vendo tanto aquilo ali. Eu acho que um caso que foi muito emblemático durante a pandemia, assim, que era um tempo que estava todo mundo na internet, né? Foi a bolsa de toalha, que todo mundo ficou falando da bolsa de toalha por, meses, falando mal. E depois de tanto que ela apareceu, ela foi passada para, assim, não um senso comum, né? Mas, assim, as pessoas começaram a comprar a bolsa, e que era uma coisa que ninguém queria antes. E aí os influenciadores tiveram o poder de colocar isso na lista de compra de algum indivíduo, que não teria isso antes.
Natiele, gostaria de fazer algum complemento? Essa questão não só de produtos, como a propaganda que eles fazem de jogos, né? Que foi a polêmica que a gente teve recentemente com a influenciadora ex-BBB, Camila De Lucas, que criticou muito influenciadores que fazem propaganda de jogos, que a pessoa deposita uma certa quantidade de dinheiro em busca de receber dinheiro em cima daquilo, e era uma grande propaganda enganosa. Várias pessoas caíram, várias pessoas acabaram perdendo dinheiro, e muitas pessoas que às vezes o dinheiro que estavam usando para aquilo era um dinheiro que de repente era para o mercado, sabe, para comprar comida para dentro de casa. Então é uma questão muito a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é da plataforma, a responsabilidade é dos influenciadores que estão fazendo propagandas enganosas, sabe? Acho que o X da questão é esse, em quem deveria cair essa responsabilidade de enganar as pessoas com coisas falsas, sabe? E fazer as pessoas se iludirem com aquilo e caírem nesse conto. Natiele, tu trouxe muito bem, inclusive a gente pode citar, por exemplo, os jogadores de futebol, o próprio Neymar, que é patrocinado pela PokerStars e faz descaradamente propagandas dos jogos. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Trava está de volta. Para continuar a nossa conversa, em uma sociedade tomada por redes sociais, como vocês enxergam o conceito de liberdade de expressão? Natiele, por favor. O pessoal já tinha comentado antes, né, Helena, Luiz Gustavo, de até onde é liberdade de expressão, né? O pessoal tenta incluir as pessoas nas redes sociais muita coisa que passa essa barreira da liberdade de expressão, entra no discurso de ódio. Então, acho que a internet acabou virando terra de ninguém nesses últimos tempos, principalmente em época de eleição, porque tudo as pessoas justificavam como liberdade de expressão, quando muitas vezes ultrapassava várias barreiras, até do discurso de ódio. Acho que o Luiz Gustavo pode me complementar melhor aqui. Aproveitando então, Luiz Gustavo. Eu concordo com a Natiele, acho que a liberdade de expressão vai até onde tu tá atingindo o outro, né? Ou até onde tu não tá cometendo um crime. Acho que isso é bem importante frisar. Existem pessoas que falam, né? Porque eu não falaria na internet o que eu falaria pessoalmente para você. Isso é bem problemático. Então, eu acho que precisa ter mais controle público, né? Acho que isso recai ao poder público, esse controle, através de políticas públicas, através de punição. E não só uma questão meramente individual das pessoas, né? Onde cada um tem que ter consciência do que falar. Acho que o poder público tem que fazer esse controle. Júlia e Helena, gostariam de fazer algum complemento? Eu gostaria de falar sobre o caso do Monark, que o Monark estava propagando nazismo e extrema-direita de graça no canal. Não era do canal. No podcast dele, e foi uma mobilização gigantesca na internet para que ele tivesse punição judicial, que foi, no caso, o que o Luiz Gustavo falou, que precisa mais de penalidade para essas pessoas, porque a internet é uma terra de ninguém. Então você até pode falar o que você quer, mas eu acho que a pessoa devia ter uma punição para ela, assim, ter as consequências de compartilhar a opinião dela descaradamente. No caso do Monark, a gente vê que não foi muitas consequências, porque ele acabou perdendo o podcast, mas não é como se ele tivesse tido muitas perdas significativas na vida dele e tudo mais. Então, acaba que a pessoa que não é punida, ela passa a falar, não a falar, né? Mas, assim, ela falou o que ela quis e ela não teve consequência nenhuma disso. Então, acaba que a internet é um espaço de liberdade de expressão até para discurso de ódio. Helena, gostaria de fechar o tópico? Eu acho que nesse caso do Monark também eu gostaria de complementar que ele teve foi muito viralizado o que ele falou na internet, e várias pessoas falam coisas muito absurdas, e no caso dele foi o que maior teve consequência, e mesmo assim ele perdeu o canal no YouTube, depois de um tempo voltou, e ele criou outro podcast. Então, mesmo quando há maior consequências, não afetou realmente a vida pessoal dele. Então, hoje em dia ele está bem, ele só perdeu o mesmo podcast, que ele acabou criando outro que, mesmo que não tenha maiores mesmo público que tinha antigamente, mas ele ainda consegue ganhar dinheiro, ele ainda tem patrocínio, grande parte do patrocínio que ele tinha, ele continua com. Muito bem observado, Helena. E as personagens da mídia registram todo o seu conteúdo e todo o seu cotidiano através das redes sociais. Uma das questões mais polêmicas é a exposição dos filhos dessas celebridades ou subcelebridades na internet. O que vocês acham dessa exposição? Ela pode trazer danos futuros a essa criança?
Luiz Gustavo. Eu acredito que sim, acho que independente da criança ser filha de algum famoso ou não, de uma subcelebridade, celebridade, enfim, tá sendo exposta na internet é complicado. Eu acredito que seja complicado, porque não existe necessidade, né, para estar aparecendo na internet. Antigamente não era assim. Eu acho que eu não gosto de discurso, porque antigamente não era assim, mas existem coisas que a gente precisa rever e dar um passo atrás, às vezes, entender onde é que nós estamos enquanto sociedade. E acho que essa é uma das questões, porque hoje em dia, né, essas celebridades, subcelebridades, é quase que uma monetização em cima das crianças, né, porque gera engajamento, gera visualizações. E eu acho que essa é uma questão para se pensar realmente. Realmente, as crianças antes de nascer já têm perfil no Instagram e tudo mais, né? Natiele, algum complemento? Essa questão é muito polêmica, porque pelo fato da internet ser terra de ninguém, o uso indevido dessa imagem dessas crianças. A gente tem o exemplo daquela japinha, das figurinhas do WhatsApp, né, que foi proibido pelos pais dela depois de um certo tempo de uso, porque estava sendo indevidamente usado o uso dela. E tem outro exemplo também da Aurora, eu não lembro o sobrenome dela, uma TikToker que tem um alcance bem grande, assim, e a filha dela também era muito divulgada, assim, ela aparecia nos vídeos dela e estava sendo indevidamente usado. Eu não sei se foi, enfim, site adulto, o que foi mais ou menos esse tipo de conteúdo que estava sendo usado a imagem da filha dela e ela acabou proibindo. Agora ela excluiu todas as imagens. Se tu pesquisar no Google, tu não acha uma imagem da filha dela, ela apagou tudo, porque a questão é essa: a pessoa pode não ter a maldade na hora de estar publicando um vídeo com a filha, um conteúdo, mas como essa imagem vai ser usada nessa terra de ninguém, sabe? Para que ela vai ser usada? Então, é muito delicado, digamos, como os filhos da Virgínia, que nasceram já na internet, sabe? Então, como isso vai ser usado, como isso vai ser visto, sabe? Eu acho que tinha que ter um limite maior para essa criança crescer e entender um pouco daquilo depois de já estar dentro daquilo, sabe? Porque é um mundo muito, muito gigantesco, assim, sabe? Que as consequências podem ser muitas. Então, acho que era melhor realmente deixar na mão dessas crianças a decisão de querer ter essa imagem exposta ou não, né? E para finalizar, vamos ouvir a plateia novamente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos convidados? Como é o seu nome? Boa tarde, eu me chamo Júlia Bassunholo, sou estudante do Colégio Riachuelo. Eu gostaria de fazer uma pergunta que durante todo esse diálogo foi elaborado a questão do consumo. E como minha colega havia falado sobre o público-alvo, eu gostaria de perguntar para vocês qual é a diferença do método de propagação ou de uma propaganda, exatamente, como é feita em relação à TV e às mídias sociais. Qual seria a diferença dos influencers com o que é abordado na televisão? Muito obrigada. Júlia, gostaria de começar? Eu posso falar um pouco disso porque o que tem na televisão, assim, é uma propaganda que é paga e é uma propaganda que é vista por várias pessoas, feita por uma equipe. Eu acredito que, vamos supor, se uma propaganda passa na Globo, alguém da Globo tem um acesso, tenha visto a propaganda antes, enquanto na internet você só pode divulgar tudo e qualquer coisa. Então, eu acho que até é uma questão mais assim de logística ou algum... A pessoa que é influenciadora, ela vai botar para os seguidores dela um produto que ela acha que os seguidores vão comprar. Não um produto que ela acha bom ou que ela tenha testado. Uma influenciadora de emagrecimento, ela vai fazer uma propaganda de um chá que emagrece 10 quilos em 10 dias, ou algo do tipo. Ou um influenciador de criança vai fazer uma propaganda sobre um brinquedo e tudo mais. E nada disso tem nenhum tipo de fiscalização, nada disso tem uma equipe que confere qual que é a veracidade dos fatos, qual que é a procedência do produto e tudo mais. Então, acaba que a propaganda ela é desenfreada dentro das redes sociais, assim, e é uma propaganda que pode ser de um produto ou pode ser de uma ideia, assim, pode ter um influencer que passa propaganda de direita, passa propaganda, vamos supor, né, de direita para tipo criança que não tem senso crítico, porque falta de educação midiática, e ela vai acabar sendo influenciada por uma propaganda sem nenhum tipo de fiscalização. E se alguém quiser complementar. Eu vou complementar antes de interromper a Helena. Eu acho que tem um filtro maior dentro da televisão, até
A gente fez uma simulação semana passada e eu lembro que eu citei que as propagandas de programas infantis e de brinquedos são proibidas na televisão há muitos anos. Eu não sei dizer que ano que isso aconteceu, mas eu lembro que eu era criança na época ainda e eu me questionei por que não passava mais aquilo na televisão. Eu descobri que o Código Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto da Criança e Adolescente proibiu que passasse aquilo na televisão. Por quê? Antigamente não tinha celular, ou era o início. Então, os pais largavam a criança se precisava se entreter na frente da televisão. E o conteúdo que estava ali ia ser consumido pela criança. A criança não usa filtro nenhum, então o filtro vinha da televisão. E era aquela questão de que muitas crianças olhavam um brinquedo, se deslumbravam, uma coisa, e não tinha como ter. Entendeu? Não tinha condição financeira, ou até tinha, mas ia incomodar os pais por qualquer brinquedo que aparecesse na televisão, sabe? Então, essa questão é muito importante. Esse filtro foi feito pela televisão, até hoje não aparecem propagandas de brinquedos e de programas infantis na TV, porque teve esse filtro. Então, é maior na televisão do que é nas redes sociais, e deveria ter esse filtro também nas redes sociais, porque acaba que não tem, então não tem o filtro da criança também, né, do senso crítico, e vira uma terra de ninguém, mais uma vez, né? Fica sem um responsável ali para decidir o que deve ser assistido, o que não deve, o que deve ser influenciado na vida da criança e o que não deve. Bom, o tema é muito bom e tem várias vertentes, mas a gente está acabando. O Destrava fica por aqui. Nós voltamos logo mais com mais conversas sobre discurso de ódio nas redes sociais. Até mais!